inteligência que você precisa acessar. QS, QE e QI. QS é a inteligência espiritual. Você não está aqui por acaso, você não é fruto do acaso. Com certeza. Você tem alguém soberano que te amou, que te criou, que te sonhou com você. Você pode ser fruto de um adultério, fruto de um estupro. Você não nasceu pela vontade do homem. Você nasceu pela vontade de Deus para cumprir um lindo propósito e impactar milhares de vidas. Isso é forte. Você precisa entender isso. E há um convite para todas as pessoas. Basta você dizer: Deus, eu quero. Eu me entrego, eu quero fazer parte desse algo maior. Porque só aqui na Terra, só ser a minha profissão, só fazer bem para mim, para minha família, é muito bom. Mas fazer algo a mais, eu quero. Assim, só falar isso. As coisas vão se encaixar, tudo que tem que vir, virá, tudo que tem que ir embora, irá. E, na verdade, tudo se encaixa, vai se conectar e você vai chegar lá. Basta você decidir. É uma decisão, é uma ação de dizer: eu quero, eu decido. Agora estamos aqui dando continuidade ao evento da Growth Mindset e agora a gente vai conversar aqui com Elis Freitas, que é uma escritora e educadora formada em letras e pedagogia. A história da Elis é grande demais para mim conseguir contar aqui, então eu vou deixar que ela mesma conte a sua história, fale quem realmente é Elis. Seja bem-vinda, Elis, é uma honra para a gente estar recebendo você aqui. Então, o microfone é seu, fique à vontade, por gentileza. Muito obrigada, que privilégio. Eu me sinto honrada de estar aqui no Growth Mindset, porque mudança de mentalidade, crescimento, mentalidade de crescimento, para mim, fala muito a meu respeito e sobre a minha história. Então, isso mexe comigo, esse tema é fantástico, e o Rogério foi brilhante ao escolher esse nome e também ao se posicionar no palco como ele se posiciona, para a mudança, para uma mentalidade de crescimento. Foi isso que aconteceu comigo. Então, quem é Elis? É a 11ª filha de um casal de analfabetos, com 15 filhos. Eu nasci na extrema escassez, aos 8 anos desmaiei de fome na escola, tive que mudar de horário de estudo. E mais uma frase que a minha mãe me disse, guardei sempre no coração, e descobri que, na verdade, não era isso, mas isso me fez chegar até aqui. Ela me disse: se você quer mudar de vida, precisa estudar. E eu, por 38 anos, eu estudei sem parar. E eu disse no palco hoje que meus pais não podiam comprar os livros, então eu pegava emprestado dos meus colegas de sala e copiava à noite, porque durante a manhã eu tinha que trabalhar para estudar à tarde. Então eu copiava todos os livros de capa a capa. E eu lia muito. Eu lia mais de 100 livros por ano. Desde muito pequena eu li muito, porque eu viajava naquelas histórias. Eu também tinha que devolver os livros, porque todos eles eram emprestados da biblioteca da escola, da biblioteca municipal ou dos colegas de classe. Eu me lembro de uma obra que marcou muito a minha vida, e é até divertido me lembrar dela hoje. Eu ganhei de uma mentorada minha há pouco tempo. Era Zezinho, o dono da porquinha preta. Eu nasci na roça, eu ia para a escola estudar de caminhonete, mas eu sempre estudei, e estudei muito, porque eu queria mudar de vida. O meu mindset de crescimento já estava instalado em mim sempre, embora o meu contexto dissesse ao contrário. Aos 7 anos eu tracei um plano de ficar rica, que foi frustrado, claro. E que bom que não aconteceu daquela forma, porque a mentalidade ainda não tinha sido mudada e transformada. Mas há 5 anos atrás eu conheci algo muito precioso, o reino, através de uma pessoa que eu honro muito a vida dela, que foi o Pablo Marçal, hoje meu sócio,
E através de muitas outras pessoas, assim como o Rogério, que está nesse evento hoje, que eu faço questão de citá-lo, de honrá-lo, porque tem muita gente boa aí trabalhando a mentalidade de crescimento e eu não conhecia. Inclusive o meu filho mais velho, Nésio Monteiro, que hoje trabalha com milhares de pessoas, de empresários, mudando o mindset, porque mentalidade é tudo. Atitude é tudo, e você é o que você pensa. Isso diz a própria Bíblia, que é o maior long-seller de todos os tempos, de toda a história da humanidade. Então, transformando a minha mentalidade fixa, do contexto em que eu vim, para uma mentalidade de crescimento, hoje eu já ajudei mais de 50 mil alunos. Tenho imersões, faço palestras, eu tenho também um mastermind, um evento, eu acompanho pessoas, eu acompanho líderes, tanto pessoalmente quanto empresas, e tudo isso foi porque eu não parei diante das dificuldades, dos obstáculos, e eu decidi criar essa mentalidade de crescimento o tempo todo. Questionei minhas verdades, mudei, transformei, ressignifiquei a minha história, mas de tudo que eu posso te dizer, eu encontrei a autoridade em toda a minha história, porque é na sua história que está a sua autoridade. Elis, você, contando aqui essa história agora, o que me faz perceber é que as pessoas só têm dado muita desculpa, né? Porque você tinha tudo para ser mais uma daquelas pessoas que não iam chegar a lugar nenhum, de repente poderiam ter ficado analfabetas, se ficasse só na roça trabalhando, não procurasse. Essa vontade partiu unicamente de você ou você foi incentivada? Conta um pouco mais sobre isso, porque é importante. Até eu queria saber, até uma dica sua, como que aquelas pessoas que vêm dando desculpa, eu não consigo ler um livro, eu não tenho tempo para estudar. Lógico que eu vejo que a tecnologia hoje ela tem atrapalhado de certa forma, né, o contato com os livros, mas você teria como falar um pouquinho mais de onde que você tirava essa força, de onde que você tirou essa vontade, essa decisão, essa determinação de fazer tudo isso que você fez? Eu acredito que tudo que você precisa está dentro de você. Todo impulso, toda a energia, inclusive as suas dores. Hoje, eu ajudo os escritores a mapear a sua história e extrair dela os tesouros escondidos. Então, através das técnicas da escrita, nós lapidamos essa história, entregamos as riquezas para o mundo através de um livro, de uma obra publicada. E, na verdade, se você olhar para a sua história, você vai ver, todos nós temos grandes conquistas, assim como todas as pessoas têm as suas dores. O que a gente faz com isso é que muda tudo. Até os 45 anos, eu não sabia sorrir. Eu era uma pessoa que trabalhava 70 horas semanais, sem horário de almoço. Passei em 3 concursos públicos e eu chegava em casa destruída. Uau. Meu guarda-roupa só tinha preto. Eu não sabia quem eu era, nem porque eu estava aqui e o que eu vim fazer, tampouco. Mas quando eu encontrei algo muito precioso, que é o reino, para você que está ouvindo agora e não sabe do que eu estou falando, eu sou cristã. Eu não sou religiosa, já fui. Mas eu sigo os princípios bíblicos e eu encontrei o Evangelho do Reino. Eu conhecia o Evangelho da Salvação e, de fato, é real. Mas eu conheci algo a mais, que fala justamente do Growth Mindset, a mentalidade de crescimento que Jesus tinha. Quando eu aprendi com Jesus e busquei o reino, mudou tudo na minha vida, porque fez sentido. Todo o contexto em que eu vivi, e faz sentido o contexto em que você nasceu e viveu. Certo. Agora, olha para a sua história e veja quantas dores você superou. Quantas oportunidades você já perdeu ou já aproveitou. Quantas conquistas você tem. Mas você precisa olhar para trás, não com dor ou com nostalgia, mas precisa olhar para trás e falar assim, tem um motivo, uma razão
por tudo que eu passei. E agora, eu, como storyteller, eu vou escrever a minha própria história. Até aqui, eu participei de uma história. Mas agora, eu decido escrever a minha própria história. A história que eu vou contar, a história que os meus filhos vão contar, que as pessoas vão contar sobre mim. Nós estamos aqui num lugar onde tem galeria. E na galeria, nós estamos contando, quando olhamos para aqueles quadros, para aquelas obras, nós estamos contando a história de grandes homens e mulheres que entenderam isso. Eu faço a história que eu quero contar. Eu escrevo a história que eu quero que contem sobre mim. Então, quando eu entendi isso, que na minha história está a minha autoridade, as minhas dores curam pessoas. Sim. Eu entendi que eu não jogo nada fora. De tudo que eu vivi, há um grande poder em tudo isso. Eu não jogo nem as dores que me fizeram sangrar. E hoje são cicatrizes. E nem as pequenas conquistas que eu empilhei para se tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, eu acredito, de fato, que cada um tem uma grande história. Talvez a pessoa que está dando desculpas hoje é porque ela não chegou ao ponto de virada de uma mentalidade de crescimento. Mas quando ela olhar para tudo isso e entender, ela vai com certeza desabrochar. Porque nós nascemos para isso, nós viemos para isso, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa terra. Então, Perfeito. não tem desculpa. Não tem desculpa, realmente. Agora tem um detalhe que eu queria te perguntar. Você falou do reino, né, desse conhecimento do reino, eu acho isso magnífico, é uma coisa que eu também estou estudando, procurando entender e cada vez mais ter essa conexão com Deus. E você fala que o poder está dentro de nós. E eu acredito nisso também. Mas acredito que você tem muito mais técnica, capacidade de falar isso. Você poderia dizer como que uma pessoa que... Eu já quero falar aquela pessoa que vive reclamando, dando desculpa novamente. Sim. Porque eu acredito que essas que mais estão precisando entender sobre o reino, entender sobre esse poder que há dentro de si. Então a pergunta é simples. Como dar o primeiro passo para desbloquear esse poder? Autoconhecimento é um ponto muito importante. Se você não se conhece, não sabe qual é a sua real identidade, não há clarificação de propósito. E uma pessoa sem propósito, já dizia Martin Luther King, se você não tem uma causa pela qual morrer, Para que viver? Para que viver? Nas minhas palavras, claro, eu estou dizendo, né? Você ainda não encontrou a sua causa de viver. Certo. Então, eu acredito que dentro de você se conhecer, por que eu faço isso? Por que eu sinto isso? Por que eu penso dessa forma? O que está, de fato, mexendo comigo para eu ser quem eu sou? Por que eu vivo assim, dessa maneira? E se conhecer de fato, buscar o autoconhecimento. E hoje nunca se falou tanto em desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, como se fala hoje. Mas eu diria que tem 3 tipos de inteligência que você precisa acessar. QS, QE e QI. QS é a inteligência espiritual. Você não está aqui por acaso, você não é fruto do acaso. Com certeza. Você tem alguém soberano que te amou, que te criou, que te sonhou com você. Você pode ser fruto de um adultério, fruto de um estupro. Você não nasceu pela vontade do homem. Você nasceu pela vontade de Deus para cumprir um lindo propósito e impactar milhares de vidas. Isso é forte. Você precisa entender isso. Então, inteligência espiritual, buscar a intimidade. Uma vez Jesus, que é o meu modelo, ele disse o seguinte, onde está o reino? Lá, aqui, o reino está dentro de vós. Então, tudo que você precisa está dentro de você, porque o reino está dentro de você. Quando você nasceu nessa terra, primeiro órgão que funcionou no seu corpo ainda informe foi o seu coração. Porque o seu coração, no seu coração você carrega as fontes da vida. Ali é o seu lugar de intimidade com o mundo espiritual. Deus e você juntos, descobrindo quem você é e o que você veio fazer aqui na Terra. Qual é a sua real identidade para clarificar o seu propósito. E você deixar um legado de impactar vidas.
porque é tudo sobre vidas, não é sobre livros. Eu não escrevo livros, eu impacto vidas através dos livros. Então, inteligência espiritual, inteligência emocional, sua mente, seu cérebro, seus pensamentos. Quando nós entendemos que os nossos pensamentos, os estímulos externos e internos provocam em nós pensamentos que nos geram sentimentos, porque baseado nas nossas crenças, nós lemos e interpretamos as situações, as circunstâncias, a realidade. E quando isso eu sinto, eu gero emoção em mim, que é a reação química do corpo. E essa reação química me impulsiona para uma reação comportamental. E para a atitude de agir ou de reagir de acordo com esse estímulo. Então, quando eu entendo que isso gera comportamentos em mim, que geram novos pensamentos, eu entendo e eu passo a trabalhar nisso de maneira intencional e consciente. Eu deixo de ter uma mentalidade fixa, baseada nas minhas crenças, naquilo que eu adquiri, que eu interpretei do mundo, e eu começo a estimular o meu cérebro com a mente consciente, com pensamentos positivos, com pensamentos de crescimento, com pensamentos de verdade. Aí eu começo a mudar a minha mentalidade e eu gero novos pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos. Portanto, novos hábitos e novos pensamentos, de novo. Então, inteligência emocional foi o que transformou a minha vida. Porque eu era espiritualizada, eu tinha comportamentos muito dentro de princípios e daquilo que eu aprendi, mas eu não tinha inteligência emocional, era baixa. Então, inteligência emocional é muito importante. E a inteligência intelectual. O que você está fazendo aqui ouvindo isso? Adquirindo conhecimento. Busque o conhecimento. Autoconhecimento é importantíssimo, mas o conhecimento, tem pessoas que carregam o que você precisa. Eu aprendi muito aqui hoje. Eu fui a terceira palestrante. Mas se eu tivesse saído após a primeira palestra, eu já teria crescido na minha mentalidade. Porque o que eu recebi do Rogério foi extraordinário. Eu vi em poucos homens tanta autenticidade, tanta autoridade. Então, eu posso te dizer, inteligência intelectual, academia, você não aprende só na escola, você não aprende só na universidade, embora seja importante passar por ela. Eu fiz diversos cursos, eu estudei durante 38 anos em escolas e universidades, mas eu aprendi 38 anos sem parar. Sério? Porque a minha mãe disse, se você quer mudar de vida, precisa estudar. Uau. Então, eu fui estudar. Mas não foi isso que transformou a minha história. Embora a academia tenha sido significativa na minha vida. É o que hoje me conecta com o meu propósito. Eu não desperdiço nada que aconteceu na minha vida. Mas não foi a academia que me transformou nessa pessoa. Mas foi a academia que te deu autoridade ou também não? Também não, mas a academia, foi a minha história que me deu autoridade, mas a academia fez parte do processo, porque como professora especialista em língua portuguesa, eu pude começar pelo livro da Carol Marçal, que foi um privilégio para mim. O primeiro livro que eu fiz na plataforma internacional, no ecossistema, ela me convidou, ela me disse, Elis, você é professora de língua portuguesa, eu fiquei sabendo, eu queria que você pegasse essas lives aqui e transformasse no meu livro. Você pode fazer isso por mim? Com aquela voz doce, linda e cheia de autoridade, cheia do Espírito Santo. Eu falei, claro. Eu comecei a trabalhar no livro dela. Depois eu trabalhei nos livros do Pablo. E eu disse para ele, Pablo, me deixa fazer seus livros, eu sou tão grata pela sua vida e pela transformação que eu e minha família estamos tendo. Eu vi o Nésio crescendo. Né? O Nésio foi analista do Pablo. É mesmo? Sim, ele foi analista do Pablo. E quantos analistas o Pablo já teve depois dele? E alguns antes. E por que eles não estão todos do lado do Pablo como melhores amigos ou que estiveram tão íntimo dele? Sim. Porque o analista, ele conhece toda a vida, ele está ali muito próximo, falando todos os dias, o tempo todo. O que transformou o Nésio e que o diferenciou de todos os demais analistas foi por essa mentalidade de crescimento.
Ele foi analista com o coração ensinável, lealdade e eficiência. De analista, ele passou a ser CFO. De CFO, passou a ser CEO. De CEO, sócio. E de sócio, amigo, irmão. Que legal. O que nos faz diferenciado de todos os demais que fazem a mesma coisa é justamente um processo, um ciclo. Coração ensinável, eficiência e lealdade. 3 coisas. Então, ali, ele disse, não faz sentido para você, não, eu vou pagar aí tantos reais para uma pessoa e ela faz, não compensa para você não, mulher. Eu falei, Pablo, eu quero fazer os seus livros. Me deixa fazer, você não precisa me pagar nada, só quando eu der resultado. Porque o meu coração estava grato e o que ele estava me ensinando, dinheiro nenhum pagaria. Mas eu também sabia que eu não ia conseguir andar com ele se eu não entregasse o meu melhor, que era o meu talento e a minha habilidade. Então, para você que está nos ouvindo hoje, entenda, as suas habilidades, seus talentos vão te levar para o lugar que você precisa. Agora, você precisa aprender a servir. Não é interessado no retorno, na volta. É interessado no outro. Dizer, eu posso ajudar com algo. Um homem tão importante, tão relevante, tem algo em mim que ele precisa. Descubra isso. Eu descobri isso. E eu falei, Pablo, só quando eu der resultado. Não precisa me pagar nada, mas eu quero fazer. Ele falou, então bora fazer. E hoje, com 63 livros, eu tenho o privilégio de dizer o seguinte. Eu cheguei no 11º, aprendi rápido. E do 12º aos 63 livros, 51 livros, foi sobre a minha gestão. Já estamos no caminho para os 65. Vamos até os 100. Uau. E no 54, quando eu disse, Pablo, eu não disse que iria com você até o 100º livro, porque ele dizia que ia escrever 100 livros. Ele falou assim, ué, só até 100? Não é até depois do fim? Eu falei, então é até depois do fim. Depois do fim, que maravilha, Elis. Eu vejo o brilho dos seus olhos, assim, realmente. Eu sei que tem muita gente que quer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que desejo muito conhecer o Pablo Marçal, porque eu posso dizer que sou fã dele mesmo, né? Assim, é uma pessoa que eu aprendo muito, à distância, através de vídeos e tudo mais, mas é algo a gente faz como pode, mas eu não vejo a hora de ele vir aqui nos Estados Unidos, que eu quero também estar no evento presente com ele. E um dia, quem sabe, né? Sonhar não custa nada, né? Já que dá o mesmo trabalho, vamos sonhar grande. Quem sabe ele está lá um dia sentado no Vida Inteligente da América fazendo um podcast com a gente. Nossa, Você já viu isso? Você já viu isso? Já vi, pior que eu já visualizei. Então pronto, não, já melhor. é. Já é. Então, ele, o Nésio e companhia. Aí está o segredo. Você está servindo hoje no Growth Mindset do Rogério. Certo. Eu estou aqui. Você está servindo a minha vida. Amém. Nós estamos servindo aqui juntos. Você já me convidou para estar lá. Nós estamos a um passo disso acontecer. Nossa, que maravilha. Entende? Então, assim, o que nós podemos dizer? Dá o seu melhor em cada etapa, em tudo que está às suas mãos para fazer. Faça com excelência como ao Senhor. E aquilo que você já viu vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Como dizia a frase famosa de Walt Disney, né? Se você consegue sonhar, você consegue realizar. Exatamente. Eu tenho me agarrado nessa frase aí muitas vezes. Exatamente. Elis, eu queria só te perguntar, fazer uma pergunta. Com o Nésio, eu já vou falar sobre você. Amém. O Nésio, inclusive, ele estava aqui no último evento que a gente fez aqui no Mechanic Hall. Eu não consegui, foi tempo. Porque era muita gente conversando e eu não consegui, mas ele até tinha dito, não, vamos sentar lá. Na hora que não deu, mas olha, vai ser incrível. Inclusive, eu já queria falar um pouquinho do Nésio e da plataforma internacional, mas antes eu preciso fazer uma pergunta para você, Elis. Você deixou o funcionalismo público, vamos dizer assim, né, para você viver o seu propósito. Eu sei que essa decisão, para muita gente, não digo difícil, eu digo uma decisão, às vezes ela já vem impossível, porque geralmente o trabalho público ele traz uma segurança, né, imaginária, talvez, eu penso hoje, porque hoje a gente está começando a viver o propósito, mas você que já tem mais experiência, e você tinha uma carreira fantástica,
todo esse tempo de estudo, todo esse conhecimento que você tem como professor de língua portuguesa que você falou. Eu acredito que foi muito mais difícil ainda de você tomar essa decisão do que uma pessoa que tem uma faculdade só, que está começando, que não estudou tanto. Conta para nós como que você tomou essa decisão mesmo, porque eu acredito que foi uma decisão meio que radical. Você abandonou lá e começou a viver o seu propósito aqui. Sim, então, a mudança de carreira, ela vai sendo gerada dentro de você, porque você vai perceber que você não é a sua profissão. A sua profissão faz parte do seu propósito, as suas escolhas, do seu contexto de vida, da sua história. Talvez você tenha escolhido essa profissão por causa do seu pai, talvez por causa de alguém que te inspirou, ou talvez porque você queria, assim como eu, vencer na vida, melhorar de vida, mas a minha paixão sempre foi ensinar e aprender. Eu tenho fome de aprender, assim como eu tenho fome de ensinar. E isso estava intrínseco dentro de mim desde muito cedo. Mas como a minha mãe disse que quer mudar de vida, estude, eu estudei muito e dentro daquilo que eu estudei, eu sempre fui muito autêntica, eu estudei para aquilo que eu queria fazer e ser, me tornar. Né? Então, eu não podia estudar magistério para ser professora, porque eu tinha que trabalhar para poder estudar. Eu fiz contabilidade, mas depois eu não parei. Eu fiz faculdade, poderia ter trabalhado em um escritório de contabilidade. Certo. Mas eu fui fazer faculdade. Eu já fui lavadeira, passadeira, garçonete, sacoleira, caixa, bancária, professora, e hoje sou Elis Freitas. Né? Por quê? Porque todos esses estágios foram apenas estágios para chegar onde eu amei chegar, que foi no ensino-aprendizagem. E eu amei, por quase 20 anos eu me dediquei intensamente e com muito amor no coração e com muito desejo de fazer funcionar. Só que quando eu cheguei lá, coordenava 66 professores numa escola como coordenadora pedagógica, quase 1.000 alunos, na segunda maior escola da minha cidade, que é cidade pequena, de interior, com 30.000 habitantes. E eu descobri que ali, dentro do sistema, engessado, como funcionária pública, eu não conseguia cumprir o meu propósito, nem pessoal, nem profissional e nem de vida. Então, comecei a ficar insatisfeita. E talvez pessoas que estão nos ouvindo estão nisso. Atingiu o máximo da profissão e não consegue se satisfazer como pessoa, como indivíduo. Mas sabe o que mudou a minha vida? Sim. Eu entendi. Não, quer dizer, eu queria te perguntar, desculpa, não queria te cortar, mas eu preciso só fazer um adendo. Eu queria entender o seguinte, quando você chegou nesse ápice, você estava bem financeiramente? Pelo menos realizada financeiramente você estava, ou também não? Ou vivia aquela vida normal de professora? Quando você não está atuando 100% no seu propósito de vida, você nunca está satisfeito. Porque eu tinha um dos maiores salários de cargos e salários da minha cidade, para a minha realidade. Eu tinha um salário de 6.000 e poucos reais, isso até 2020. Era um ótimo salário. Para uma cidade de 30.000 habitantes, pouco mais. Então, eu tinha uma renda de 7.000 e poucos reais por mês. Eu deveria estar bem, mas eu não estava. Eu vivia sempre endividada, eu sempre com empréstimos, comprava carro com 3 anos para pagar, e antes do final do mês já não tinha dinheiro suficiente, eu comprometia o mês seguinte, até porque eu pensava, já que eu tenho um salário fixo para sempre, é vitalício, eu tinha 3 concursos públicos, eu passei em 3 concursos públicos, trabalhava 60 horas semanais, então eu pensava, eu posso fazer parcelado, só que eu não tinha liberdade nem geográfica, nem liberdade financeira e nem liberdade de vida, né? Então, quando eu entendi que eu vendia a minha vida, porque eu não conseguia cuidar dela,
eu pensava assim, eu preciso vender a minha vida para o governo, em troca disso ele me dá um salário, porque eu não sei cuidar da minha própria vida. Então, eu vendo as minhas horas, você diz quanto eu vou trabalhar, em que eu vou trabalhar, como eu vou e tal, mas eu perco a minha liberdade. Aí, quando eu entendi isso, eu falei, não, eu quero cuidar da minha própria vida. Eu não sou uma vítima. Eu sou protagonista da minha história, eu vou mudar a minha história. Eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e eu vou assumir os riscos. E a transição de carreira foi assim. Eu decidi, eu falei, não vou me prostituir. Embora eu faça o que eu amo, não é no lugar que eu amo e nem do jeito que eu quero, com liberdade. Aí eu assumi, aceitei, eu assinei exoneração, vendi meu único patrimônio que eu tinha, quitado, era uma casa. Eu vendi a minha casa e fui buscar conhecimento. E quando o dinheiro da casa acabou, eu ainda não tinha feito nada além de aprender. Só que eu investi tudo que eu tinha, o meu patrimônio, em energia para aprender. Aí, quando eu fiquei sem dinheiro, chegou uma pessoa em mim e falou, agora está na hora de fazer acontecer sua própria história. Que, no caso, foi meu filho, Nésio. É mesmo? Mamãe, Ele já era conectado com o Pablo? Ele já era conectado com o Pablo. Ele chegou em 2019, nós o conhecemos. Nós fizemos o primeiro programa dele, o Método IP, fizemos Saia do Deserto, 459, e no início de janeiro ele foi para Alphaville, e início de março, dia 20 de março eu cheguei em Alphaville, para passar uma semana, e depois não voltei mais. Não voltou mais. Não, e aí, só que eu investi em conhecimento, e como eu te disse, como eu servi a vida dele, eu comecei a fazer os livros dele. E no primeiro programa gigante que ele fez, que foi o La Casa Digital 1, ele escolheu 12 mentores com as suas habilidades para ensinar para as pessoas monetizarem com as suas habilidades. Certo. E eu fui uma delas. Tinham 11 mentores, todos na área digital, e eu fazendo o livro. O livro é um produto físico, mas também é digital. Sim. Então, eu olhei e falei, Deus, eu podia ser a 12ª. Eu sempre conquistei as minhas coisas no céu, para elas se tornarem realidade na terra. Eu me lembro que eu olhei aquela imagem e orei em volta da piscina. Eu falei, Deus, bem que eu podia ser a 12ª, né? Mas quem sou eu? Quem sou eu para ser mentora com o Pablo? Quem sou eu? Está tudo bem, né, Senhor? Eu faço para o Senhor. Então está tudo bem. E eu me lembro que eu agradeci e dormi. No outro dia o Nes ligou e falou, mãe, o Pablo disse que a senhora vai ser a 12ª mentora. Uau! A senhora vai ensinar sobre livros. Que show! Maravilha! Então, assim, que e aí eu aprendi, investi todo o conhecimento para aprender. E investi todo o meu dinheiro também em conhecimento. As habilidades que eu tinha, eu fui desenvolvendo mais, e as que eu não tinha, eu fui investindo em conhecimento para aprender. Quando acabou o meu dinheiro, eu já estava pronta para começar o meu movimento. Que, na verdade, já havia começado, né? Você não começa do zero. Mas ali eu comecei e fiz o meu primeiro evento, dia 23 de janeiro de 2021. Esse foi o seu primeiro propósito realizado, vamos dizer assim? Foi o primeiro evento que eu fiz. Não era propósito, o propósito ainda não era esse? Meu propósito era ensinar e aprender, ajudar pessoas, transformar vidas, assim como a minha não esperava que acontecesse algo tão transformada. Grande? Não, eu sempre sonhei grande, pensei grande, mas eu não tinha noção da proporção que tomaria. Mas no dia 23 de janeiro de 2021, eu fiz o meu primeiro evento, fiz R$32 mil. Falei, nossa, que isso? Na sala de aula trabalhando 70 horas semanais. Então, multiplica isso. 7 vezes 4, 28. Na verdade, nessa época, eu fazia 60 horas semanais. 60 horas. 6 vezes 4, 24. 240 horas por mês, eu fazia 6 mil e poucos reais. 6.200 e poucos reais.
em um dia, ou seja, em 15 dias nós nos preparamos. Eu não tinha tanta equipe, eu não tinha nada, eu fui fazendo. Eu não sabia fazer tudo, eu pedi ajuda. E em 15 dias preparando, e em um dia de imersão, eu fiz 6 vezes mais. 6 vezes mais. O meu salário. Então, de 240 horas mensais, em 12, 14 horas, eu fiz 6 vezes mais. 6 vezes. Falei, que isso? Não existe. Sim, se você continuasse fazendo o que estava fazendo lá, só se você colocasse 5 de você trabalhando para replicar mas isso. o quê? O meu investimento foi alto, eu investi tudo. Em 2019, 2020, eu investi tudo na máquina multiplicadora. Você. Ou seja, você tem que investir, e essa é uma das obras do meu filho, que eu tive o privilégio de escrever com ele, né? É o segundo livro dele, o primeiro ele conta a história dele e tal, é muito lindo, muito impactante, né? E o segundo livro dele é Invista na Máquina Multiplicadora, você. E aí eu investi em mim. Eu investi em conhecimento nesse tempo todo. Aí, quando eu fui fazer acontecer e tal, já tive retorno, né? Então, aí eu injetei mais energia. Dia 3 de junho de 2021, eu fiz uma outra imersão dentro da área da história, dos livros, de impactar vidas para reconhecer o valor e a autoridade que você carrega na sua história. Aí eu fiz 54 mil. Eu falei, uau! Uau aí eu falei, agora eu estou pronta para crescer. Uau. Aí o primeiro lançamento... Aí, lançamento digital. Agora, eu vou fazer um lançamento digital, né? Porque, afinal de contas, eu estava num ecossistema digital. E eu aprendendo sobre o digital, não sabia nada. Eu era um analfabeta digital. Eu cheguei lá com 297 seguidores na plataforma. E eu tinha a mentalidade fixa de que só ficava nas telas do Instagram quem não tinha nada para fazer. Como eu era ocupada, trabalhava 60, 70 horas, eu não ia mexer com o Instagram. Mas quando eu vi aquela realidade que não é a ferramenta, é como você se comporta com ela e como você a utiliza, com qual intenção, eu descobri que as redes sociais eram exponenciais para levar a mensagem e o propósito. Então, eu comecei a investir nisso. E agora fiz meu primeiro lançamento digital. Eu bati R$168 mil. Uau! Aí eu falei para o Pablo, está aqui o seu 50%, porque você me ensinou. E eu honrei a vida dele, porque ele é um homem de honra. Certo. Ele tinha me ensinado o que dinheiro nenhum pagava. Seria capaz de pagar. E aí, eu fiz 68 mil, depois eu fiz 324, 342 mil, não sei. Depois eu bati mais de 1 milhão no lançamento digital. Eu fui a primeira mulher do ecossistema que bati mais de R$1 milhão em um lançamento digital. Uau, que e eu era mais velha também, né? Mais improvável. Quando está começando jovem, né, essas pessoas, mas eu tenho que te perguntar, será que tem jeito para mim ainda? Aos 47 dá para me começar? Que isso, cara, você já está muito longe. Nada, eu estou começando, eu tenho muito para aprender com vocês. E olha, eu tenho certeza, vai ser uma grande honra levar lá, porque esse podcast acho que eu vou assistir umas 20 vezes para mim aprender. Elis, que maravilha. Cada pérola que sai assim da sua boca, eu tenho certeza que é o Espírito Santo usando mesmo, porque é incrível, né? Quando a gente vê assim, o brilho, essa autoridade que você tem, fantástico. Eu queria te perguntar aqui algumas coisas, porque vocês estão trazendo a plataforma para cá, o ecossistema, né? A plataforma dos Estados Unidos, lógico, já está em todo o mundo, mas eu digo que vocês estão vindo com maior força para cá, gerar notoriedade para as pessoas aqui que ainda não têm essa conexão. E como que está sendo isso? Como que está esse trabalho de vocês intenso? Pode resumir, não há problema. Tá lá no estúdio você conta completo isso. Combinado. Então, você bem prática, o Pablo, um visionário, um homem do céu na terra, um governante, reinante. O que ele fez? Colocou o nome Plataforma Internacional.
E houve até críticas sobre isso, mas ele já via grande. Então, chegou um momento agora, no início desse ano, que o Nésio falou, Pablo, Deus me chamou para ir além, para vir para cá, para os Estados Unidos. Isso. E para recomeçar aqui. E aí Deus deu uma visão para o Pablo, falou, por isso plataforma internacional, porque é sobre o reino. Tudo que nós fazemos é sobre o reino. Então começou lá em Goiânia, depois foi para Alphaville, depois para o Brasil todo e agora para o mundo. Então, naquele momento, o Pablo entendeu que era sobre o reino. Então, ele está enviando, na verdade, os sócios e os executivos que estão prontos, preparados, para abrir unidades nas nações. O Nésio veio para cá implantar a plataforma nos Estados Unidos, eles já compraram um prédio, já estamos estabelecendo tudo. O Pablo e o Nésio, né, junto com a Jéssica, eu também vim para ser coluna e dar suporte nesse lugar. E quem sabe daqui para outra nação, não sei, mas vamos pensar hoje. Então, nós viemos para estar dando suporte nesse projeto aqui nos Estados Unidos. O Tiago Rocha foi para Portugal, o Pablo está lá nesse momento, inclusive. Hoje ele está fazendo o segundo Ironman, e vai ter o IP lá, amanhã e depois, junto com o Tiago Rocha, que foi abrir lá em Portugal a plataforma internacional. Ana Lucchini está com um projeto embrião da plataforma internacional em Paris, né, na França, e outros virão para expandir para outras nações. E as pessoas que quiserem assim, expandir a sua mentalidade através da ajuda de vocês, qual que é o primeiro passo que você indicaria para eles estarem dando? As pessoas que vão nos ouvir hoje, amanhã, o ano que vem, não importa, que estão nos ouvindo nesse momento o vídeo, qual o primeiro passo para ingressar nesse ecossistema de transformação, de acesso ao reino? Então, o reino está liberado e há um convite para todas as pessoas. Basta você dizer, Deus, eu quero. Eu me entrego, eu quero fazer parte desse algo maior. Porque só aqui na Terra, só ser a minha profissão, só fazer bem para mim, para minha família, é muito bom. Mas fazer algo a mais, eu quero. Assim, só falar isso, as coisas vão se encaixar, tudo que tem que virá, tudo que tem que ir embora, irá. E, na verdade, tudo se encaixa, vai se conectar e você vai chegar lá. Basta você decidir. É uma decisão, é uma ação de dizer, eu quero, eu decido. Uau, que maravilha. Gente, olha que pérolas, que conversa agradável, gostosa, maravilhosa, a gente aprendeu muito, mas eu não quero tomar muito tempo dele, porque ela tem um evento aqui, a gente já está atrapalhando ela, mas você promete lá no estúdio? Com certeza, está marcado. Vamos lá? Então, Elis, para a gente finalizar, olha para essa câmera aqui, manda uma mensagem para quem você quiser. Pode ser para o seu público, para seguidores que ainda não são, não fazem parte do seu ecossistema. Enfim, usa a câmera, manda uma mensagem para o pessoal. Uau, querido, você que está agora nos assistindo, nos ouvindo, eu quero dizer, você não é um acaso. Você pode e deve ser um improvável. Mas você nasceu para deixar um legado, você veio à Terra para marcar gerações e você tenha convicção, a sua história carrega um poder que você desconhece. E eu posso te ajudar a interpretar tudo isso, tudo que você já viveu até aqui e alcançar o próximo nível. Então, quero te convidar para, se fez sentido essa mensagem para você, que você possa, de fato, entender que na sua história está a sua autoridade. Maravilha, sem mais palavras. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, mas fica por aí que daqui a pouco tem mais.